perdoar. Queridos, eu sou da tua Pai, Senhor, amém. Amém. Louvado seja Deus, Deus está no lugar, Deus está na casa, Deus é na minha, na tua vida. Que nós possamos ser gratos ao Senhor, que nós possamos estar atentos ao que o Senhor irá falar com as nossas vidas. Eu peço que os irmãos coloquem de pé. Aleluia, porque nós vamos fazer um minutinho de clamor ao Senhor. Nós vamos orar a Deus, falar com Deus mais uma vez. Você que chegou agora, ligou, ver. Aleluia. Neste momento está nos acompanhando através da live e não teve tempo de orar. Então esse é o momento, querido. Fale com Deus, clame a Deus, porque só Deus pode resolver os problemas que nós enfrentamos, Deus pode mudar a nossa trajetória para o caminho bom, porque Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, Ele é o caminho, não tem outro caminho. Então nós temos que seguir esse caminho de Jesus Cristo, amém? Deus, em nome de Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos a Deus por estar reunidos aqui, Senhor, para te louvar, te engrandecer e te exaltar, e dizer que o Senhor é bom e que a tua misericórdia dura para sempre. Queremos te louvar por mais um dia que passou, mais uma noite que inicia, e dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui a tua mão tem nos guardado, até aqui a tua mão tem nos protegido, até aqui o Senhor tem nos livrado de todo mal, Senhor. Seta maligna, Pai, por isso nós te louvamos, nós queremos te exaltar nessa noite, nós queremos bendizer o teu nome, Senhor, queremos, aleluia, glorificar aqui, Deus, por todos os teus feitos em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor, aleluia, Deus, fez e há de fazer em nossas vidas, eles até a tua vida. Pai, alcance, Deus, aqueles que estão distantes, levante aquele que caiu, traga para a tua presença aqueles que se desviaram, Deus, aqueles que estão sem rumo, Deus deu direcionamento para eles, para que eles voltem na tua presença, para que eles voltem na tua casa, em nome de Jesus, Senhor. Fale conosco, fique conosco, Deus, e me use pela tua misericórdia na noite de hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode se assentar, queridos, eu quero compartilhar com os irmãos, falar com os irmãos, mais uma vez a palavra do Senhor, uma palavra, aleluia, bem simples, como é a palavra de Deus. É claro que tem coisas que é difícil entender, como o livro do Apocalipse, mas eu fui olhando a Bíblia na tarde de hoje, Deus me fez lembrar que eu ouvi sexta-feira, domingo carregado, e eu fui olhando a Bíblia de Deus justamente aquilo que eu ouvi. E ele falou uma frase para mim, e ele falou, eu guardei aqui no meu coração, ele falou assim: não deixa ser esquecido. Não deixa passar desapercebido. A gente sabe que as pessoas sabem o que está acontecendo, mas se a gente não falar, muitas vezes a gente passa desapercebido. Se você não lembrar, você vai passar desapercebido. E é isso que eu quero falar essa noite. Deus não esquece ninguém, querido. A gente tem uma frase aí no mundo que diz assim: quem não é visto não é lembrado. A gente sabe que com Deus não é desse jeito. Deus fez lembrar de José lá naquele calabouço, naquela prisão. Deus lembrou de Elias naquela caverna. Deus não esquece nenhum de nós. Pode ter a certeza disso, que Deus não esqueceu do que Ele te prometeu, do que Ele tem falado para ti, do que Ele tem falado para você nessa caminhada. Deus não esquece. Mas eu guardei no coração e falei a verdade. A gente tem que fazer as pessoas lembrar que nós estamos ali, eu estou aqui, não esquece de mim. Porque senão a gente, pelas pessoas, a gente passa desapercebido. E ele falou isso para mim, eu guardei isso no meu coração, e eu fui olhando a Bíblia na tarde de hoje. Foi justamente isso que aconteceu com esse homem. Marcos capítulo 10, versículo 46. Diz assim: foram para Jericó, quando ele, seus discípulos e uma grande multidão saíram de Jericó junto no caminho, estava sentado um mendigo, cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais:
de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamam. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele está te chamando. Lançando descer a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou: que queres que te faça? O cego respondeu: mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. A pergunta é: Jesus não sabia que aquele cego estava ali? Jesus não tinha, aleluia, essa consciência que aquele homem estava no meio do caminho. Jesus não sabe que eu e que você passa. Jesus não vê as nossas aflições. Jesus não sabe o que a gente precisa. Jesus não ouve as nossas petições. Jesus, aleluia, Ele não mostra que você e eu que nós temos a certeza que Jesus está nos observando, está nos vendo. Claro que está, querido. Claro que sabe. Claro que pode mudar. Mas muitas das vezes Jesus espera uma atitude nossa. Muitas das vezes quer esperar, aleluia, quer ouvir de nós um amor, uma petição. Aleluia. E muitas vezes a gente espera quando a gente está mais apertado, quando a gente está mais afligido, quando a gente está mais, aleluia, emocionalmente fraco. Aí a gente começa a pedir. Porque parece que a gente tem mais vontade de pedir quando a gente vai chegar no último estágio de dor. Então que Deus espera de nós essa insistência, essa batida na porta, essa petição, esse clamor, aleluia, não que Ele não tem trabalhado a nosso favor, não que Ele não tem visto o que nós estamos passando, tem visto sim. Jesus não estava vendo aquele cego, Jesus sabia que aquele cego estava naquele lugar. A Bíblia fala que além de cego ele ainda era uma pessoa necessitada financeiramente. Ele era uma pessoa que passava provações financeiramente. Talvez aquele homem muitas das vezes não tinha o que comer, não tinha o que beber. Aleluia! Aquele homem ele não enxergava, mas ele ouvia. E por um certo momento, quando ele vê, eu creio na minha fé, eu creio quando ele vê aquela movimentação, aquele falatório, aquela falação naquele lugar, ele procura saber o que é. E quando ele sabe o que é que está acontecendo, aleluia, ele vai de encontro para a pessoa certa, fazer a petição certa. Ele ouve aquele murmurinho e ele toma uma atitude. A pergunta é: o que nós estamos ouvindo? O que você tem dado ouvido? O que eu tenho dado ouvido, aleluia, que tem chamado, não tem tirado a minha atenção, não tem me incomodado. Porque se a gente está ouvindo para coisas que não convêm, para coisas que não edificam, aleluia, para coisas que não, aleluia, não muda a nossa fé, mexe com a nossa fé, essa palavra, a gente vai ficar no mesmo estágio, na mesma situação que nós estamos. Porque só eu e você sabe que a gente precisa, querido. É só você e Deus, aleluia, que sabe qual a tua necessidade, qual é a tua petição. Deus sabe. Mas muitas das vezes Deus espera uma atitude de nós, mas a gente tem ouvido tantas coisas. A gente tem visto tantas pessoas: eu estou tanto tempo na igreja e não consegui nada. Eu estava lá tanto tempo e não realizei o meu sonho. Eu estava lá tanto tempo, louvava, eu pregava, aleluia, eu saí porque, aleluia, eu não consegui alcançar o meu objetivo, a minha bênção. Se você e eu não temos ouvido para pessoas assim, que ele pode ter certeza, você não vai alcançar a tua petição. Você não vai alcançar a tua bênção. Você não vai ver Jesus passar.
Aleluia. Sabe, você tem que romper as barreiras, querido. Aquela mulher só alcançou aquele milagre porque ela rompeu. Ela não quis saber do que estava se passando. E as pessoas que estavam na frente dela, ela vai lá e toca na hora de Jesus. Aleluia. Aquele homem só conseguiu ter Jesus na casa dele porque ele tomou uma atitude. O que ele fez? Ele subiu na árvore, querido. Ele chamou a atenção de Jesus de alguma forma. Esse homem só foi alcançado essa bênção, esse milagre, porque ele teve uma atitude. Ele quis saber o que estava acontecendo. Sabe? A gente tem que sair desse comodismo. Sair dessa bolha, procurar saber por que não aconteceu, por que não está acontecendo, por que Jesus não está se movendo ao meu favor. A gente tem que parar de sentar e só murmurar, só reclamar. A gente tem que fazer por onde as pessoas, aleluia, Deus mover as águas para que as coisas aconteçam na nossa vida. A gente tem que parar de murmurar e buscar o Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Sabe, a gente quer fazer que nem Elias. Uma hora a gente está com a pé lá em cima, ó, eu enfrento os profetas de Baal, ó, Deus é mais, olha, o Deus que eu sirvo, Deus, Ele é vivo, mas tem hora que a gente quer se tocar numa caverna, entrar numa caverna e ficar com medo de viver a vida. A gente tem medo de passar por situações, aleluia, que a gente não esperava passar e a gente não quer passar. Quem quer passar por provações? Quem quer enfrentar um desemprego, ser um pai de família? Quem quer passar numa crise de um casamento? Ninguém quer, querido. A gente quer sentar, quer comer, aleluia, e viver bem. Mas Jesus falou que no mundo tereis aflições. As aflições vão chegar em nossa vida. Esse ano está passando por uma aflição, não sei quanto tempo, não sei se na vida 6, não sei. Aleluia. Eu não sei quanto tempo aquele homem estava numa situação, aleluia, financeira daquele jeito, situação de rua. Mas o que eu sei que é o seguinte: ele deu ouvido, aleluia, ele parou para ouvir quem estava passando naquele lugar. Ele tomou uma atitude e a vida dele mudou, querido. A nossa vida vai mudar quando a gente verdadeiramente dá ouvido à palavra de Deus. Parar de ouvir coisas que não vai mudar a nossa vida. O que muda a minha vida e a tua vida é a palavra de Deus. O que vai mudar a nossa vida é a palavra de Deus. A Bíblia fala que ela é viva e eficaz. Quando eu colocar isso aqui em prática, isso aqui vai mudar a minha vida. Vai mudar a situação. A Bíblia fala que ele vai lá e as pessoas tentam impedir ele, porque a vida é assim. Enquanto você está lá acomodado, o diabo não está nem aí. Quando a gente está em cima do muro, o diabo não está nem aí. O inimigo não está nem aí. Mas quando a gente toma uma atitude, ele se levanta aqui. Talvez você está enfrentando a maior barreira na sua vida. Foi porque você tomou uma atitude. Talvez você está passando uma situação, aleluia, dentro da sua casa, porque você tomou uma atitude, você saiu do comodismo. Todas as vezes que a gente sai do comodismo, querido, aleluia, o inimigo vai se levantar. Todas as vezes que você se levantar, querer ir para a igreja, querer orar, querer buscar a Deus, o inimigo vai se levantar. E ele vai soprar no teu ouvido que você não é ninguém, que você é uma esquecida, é uma esquecida, que ninguém te ama, que ninguém quer você, que você não tem valor. Porque esse homem estava vivendo desse jeito. Para a sociedade ele não tinha valor nenhum. Para a sociedade ele era só um esquecido. Mas para Deus, nós não somos esquecidos, querido. A Deus nós temos valor. A pessoa pode estar em situação de rua, a pessoa pode estar acamada, a pessoa pode estar num quarto escuro, mas para Deus nós temos valor. Todas as vezes que nós nos colocarmos em posição, Deus trabalhará em nosso favor. Todas as vezes que nós tomarmos atitude, Deus responderá o nosso clamor. O que eu não posso viver é calado, ficar calado. Porque esse homem, aleluia, ele se moveu, ele tomou uma atitude. E quando ele chega próximo a Jesus, Jesus fala para ele: o que queres que eu te faça? Mais uma vez, Jesus não sabia o que ele queria. Jesus não sabia a situação daquele homem. Mas por que eu na minha fé? Por que Jesus faz essa pergunta para ele? Porque não só ele era cego,
Aleluia. Jesus sabia que ele queria enxergar, Jesus sabia que ele queria enxergar. Mas Jesus, aleluia, quis ouvir da boca dele o que ele queria, porque ele também estava numa situação difícil financeira. Jesus podia abençoar financeiramente, Jesus podia abrir as portas para ele, e a vida dele ia mudar financeiramente, mas ele ia viver dependendo de outras pessoas, para caminhar, para andar, para se vestir, para comer. E Jesus faz uma pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele fala: Jesus, eu quero ver. Porque muitas vezes a gente acha que a nossa crise ela é financeira. A gente acha que a nossa petição, aleluia, eu falo isso para mim mesmo, querido. Acho que eu estou pregando para mim mesmo também. Que a gente acha que quando a vida financeira mudar, as coisas vão melhorar. Não é dessa forma. A vida dele não ia mudar se Deus abrisse uma porta dele para ele. A vida dele não ia mudar se Deus desse uma casa para ele. Podia mudar financeiramente, podia mudar, aleluia, visivelmente, mas ele ia viver dependente dos outros. Deus não quer que nós dependemos de ninguém. Deus quer que nós dependemos somente dele. Deus quer que eu e você dependamos dele. Muita dependência de Deus, querido. E às vezes a gente tem procurado tantas outras portas e esquece que Deus é a porta principal. A gente esquece quando a Bíblia fala que aquele que bate a porta se abre. Aquele que busca, ele encontra. Aquele que pede, recebe. Para quem? Aleluia. Uma certa vez, Deus falou, Jesus falou, ele não era o pão da vida, ele vinha e estava aí para mudar a situação do homem, ele veio para mudar o mundo, para trazer a salvação do mundo. As pessoas acharam a palavra de Jesus dura. E muitos se levantam e vão embora. Jesus chega para Pedro e diz: e você, Pedro? Você não vai embora? Você não achou que minha palavra é dura? Você concorda, Pedro, que eu sou o pão da vida? Ou você vai fazer que nem aqueles discípulos que estão indo embora? Aqueles homens, aquelas pessoas que estão indo embora. Jesus falou, Pedro vai falar assim: para quem eu irei, Senhor? Para quem eu irei? Se sou o Senhor, minha palavra de vida eterna. Querido, não é um lugar que vai mudar a tua vida. Não é a situação que vai mudar a tua vida, mas sim a pessoa. Pedro fala para Jesus: para quem eu irei, Senhor? Ninguém pode mudar, não é o meu salário que vai mudar a minha vida. Não é o meu patrão que vai mudar a minha vida. Vai mudar a minha vida quando eu tomar atitude diante do Senhor. Pedro fala para Jesus: só o Senhor pode mudar a minha vida, só o Senhor pode me dar a direção certa. Só o Senhor, querido, pode mudar. É só o Senhor que pode enxugar as lágrimas dos nossos olhos. A gente às vezes ora para tantas pessoas, esperando a ajuda de tantas pessoas, muitas vezes a gente se frustra tanto, porque achando que a ajuda de alguém vai mudar a nossa vida. Talvez você está passando por uma luta financeira, ela vai te ajudar por um momento, por um tempo, mas ela não vai trazer salvação para a tua vida. Ela não vai te dar paz interior. Ela pode te dar paz, alegria, mas paz interior só quem pode te dar é Deus. Porque Jesus falou que nos daria a paz a qual não tem, Ele tem. Jesus tem essa paz para nos dar. Você que está nos vendo, querido. Talvez você tenha batido em tantas essas portas, tem procurado ajuda por tantas pessoas, mas só Jesus Ele pode te ajudar. Só Jesus Ele pode mudar a tua trajetória. A Bíblia fala que Pedro, quando ele estava se afundando, ele começa a clamar, porque o clamor de uma pessoa sincera e verdadeira chama a atenção de Jesus. A gente só vai chamar a atenção de Jesus quando o nosso clamor ele for verdadeiro, e sair daqui de dentro, ele for verdadeiramente uma necessidade de Jesus. Porque clamar Jesus por qualquer coisa, aleluia, a humanidade clama. Hoje tantas pessoas falam de Jesus, falam de Deus, mas a gente vai ver, aleluia, a Bíblia fala, querido, aleluia, que eles adoravam Jesus pelos lábios, mas o coração estava longe. Não adianta eu falar de Jesus da minha boca, mas o meu coração está cheio de coisas que não convêm, coisas que não agradam a Deus, sabe, querido?
Eu preciso primeiramente encher o meu coração de Jesus, o meu coração da palavra de Deus, aleluia, para que eu possa, aleluia, expandir, para que eu possa, aleluia, demonstrar isso, que Jesus está na minha vida. Ainda que a minha vida financeira esteja lá embaixo, ainda que eu esteja numa situação onde eu não queria estar, mas aqui dentro está cheio de Jesus. Porque a Bíblia fala também que o coração alegre conforme o rosto. Sabe, querido, não é as coisas materiais. A Bíblia fala que o ferrugem irá comer, a trança irá, aleluia, comer, aleluia, mas é aquilo espiritual. A nossa alegria é espiritual e ela é verdadeira, querido. Sabe, ela tem que sair daqui de dentro. Quando chegar aquela mulher na situação contando o filho dela, como é que você vai? Ela disse, eu estou bem, eu vou bem, mas só ela sabia o que estava passando na casa dela. E Deus quer ver essa atitude na nossa vida. Talvez não esteja a vida do jeito que a gente quer. Talvez eu não esteja no emprego que eu quero, talvez eu não tenha a casa que eu quero, talvez eu não tenha o conforto que eu quero. Mas como é que você está? Eu estou bem, está tudo bem comigo. Está tudo bem comigo, querido. Essas atitudes que Deus espera de nós. Sabe, querido, sabe o que Deus espera de nós? É uma atitude que nem aqueles discípulos teve quando estavam lá entrando no templo. Aquele homem ali indigando por tanto tempo. E ele chega para aqueles discípulos e fala assim: vai e pede um dinheiro para ele. Sabe o que o discípulo fez? Olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. É isso que Deus quer que a gente tenha no nosso coração. Essa fé verdadeira. Sabe, de enfrentar as coisas de cabeça erguida, de passar por situações, aleluia, de saber que Deus está no controle de todas as coisas. Aquele homem, ele não tinha dinheiro, ele não tinha prata, ele não tinha ouro, mas ele tinha fé, ele tinha Deus no coração dele. E ele fala: levanta e anda. Porque quando ele olhou para aquele homem sentado no chão pedindo dinheiro, ele viu que ele não precisava de dinheiro. Ele precisava ter saúde. Ele precisava saber, aleluia, que melhor que ouro e dinheiro era ter Deus na vida dele. Melhor do que o ouro e a prata, aleluia, ter Jesus na nossa casa, querido. É ter Jesus na nossa vida. Quando a gente tem certeza que Deus está na nossa vida, a gente vai de passos firmes. A gente faz coisas sabendo que Deus está assinando embaixo. A gente projeta coisas que sabe que Deus vai dar a direção. E a gente vive pela fé, não vive com medo, não vive murmurando. Porque não deu certo, porque não está dando certo. Aleluia, calma. Você não tem a certeza que Deus está na tua vida? Calma. Eu estou pregando para mim, querido. Calma, Deus está no controle de todas as coisas. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Eu não sei quanto tempo aquele homem estava cego, quanto tempo aquele homem estava passando necessidade, mas uma hora Jesus passou e ele ouviu, ele deu ouvido para aquilo que estava acontecendo. Ele quis saber. Ele se movimentou. Ele procurou saber o que estava naquele comentário, aquela falação, ele quis saber. Aleluia. E ele faz, aleluia, vai diante do Senhor, o Senhor faz a pergunta para ele, falou: Senhor, eu quero ver. Deus falou o que para ele? Volta para lá, eu não posso fazer isso. Não, volta para o teu lugar. Eu não vou mudar. Não, você não merece. Não, você não é capaz. Deus não falou nada disso. Deus não falou nada disso. Deus falou: então vê. Porque tudo que Deus quer fazer na nossa vida é as coisas acontecerem. Tudo que Deus quer fazer na nossa vida é as portas se abrirem. Tudo que Deus quer fazer na vida da tua vida é as coisas acontecerem, querido. Para quê? O nome dele ser glorificado. Tudo que vai acontecer na vida da tua vida é o nome do Senhor ser glorificado. Não é para o homem ser glorificado. É para o nome do Senhor ser glorificado. Jesus fala para ele: vai, a tua fé te salvou. O intuito de Jesus na cruz foi para nos salvar, querido. Possa ser que eu e você nessa caminhada nós não vamos alcançar muitas coisas.
Talvez você vai clamar, você vai pedir, porque esse homem alcançou porque ele gritou, ele clamou. E tantas outras passagens, muitas alcançaram porque clamou. Mas quantos também não alcançaram? Mas aí não chegou na terra prometida. Mas não é por isso que eu vou parar, não é por isso que eu vou deixar de bater na porta, não é por isso que eu vou deixar de insistir. É como o pastor estava falando aqui, ele não sabe, ele diz que ele não sabe, aleluia, que é a primeira vez, tal, mas se ele não insistir, ele vai parar no meio do caminho. Talvez possa ser, que ele nunca vai ser o top dos top. Mas Deus vai dar para ele necessário para que vidas sejam alcançadas. Possa ser que eu nunca vou chegar onde eu quero chegar. Mas eu vou ter sempre o necessário para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida. O que eu não posso fazer é desistir. O que eu não posso fazer é deixar de bater. O que eu não posso fazer é deixar de clamar. Não, isso não. Porque todos aqueles que chamaram a atenção de Jesus, Deus respondeu. Aqueles discípulos, quando estavam num barco, Jesus estava descansando. A Bíblia fala que o barco dele estava deriva, estava quase afundando nos olhos dele. Mas Deus tinha o controle de tudo. O barco não ia afundar. O barco não ia para qualquer lugar, porque Jesus estava no barco. E todas as vezes que eu colocar, eu deixar Jesus entrar no meu barco, seja ele no barco da minha casa, seja ele no barco do meu trabalho, seja ele no barco da minha vida, seja ele no meu casamento, eu nunca, guarde isso, eu nunca vou naufragar. Nunca vai acabar. As portas nunca vão se fechar, porque Jesus está no barco. Todas as vezes que eu chamar a atenção de Jesus, Ele vai responder às minhas petições. Quando a minha atenção, aleluia, o meu clamor foi verdadeiro e for sincero, Deus vai responder às minhas petições e aos meus clamores. O que eu não posso é parar, o que eu não posso é me calar a situação que eu estou passando. Eu tenho que fazer que nem, aleluia, o meu encarregado falou, chamar a atenção, fazer lembrar. Porque tem coisas que a gente vai ter que fazer o homem lembrar. Tem coisas que eu preciso tomar atitude e chamar a atenção. Então, como José, ele realiza, Deus mostra para ele o sonho daqueles homens lá, mas aqueles homens esquecem o que José mais precisou. Mas ele falou, lembra de mim. O homem não lembrou, mas ele fez o homem, ele quis lembrar o homem, ele despertou o homem. Mas Deus não esqueceu de José naquela prisão. Eu falo isso com toda certeza e com toda a fé. Deus não esqueceu de mim e de você. Deus não esqueceu. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe o que nós estamos passando. O que Deus espera é uma atitude nossa. É uma atitude. O que Deus espera é que nós se levantemos dessa situação e saia desse comodismo, para que as coisas venham a acontecer e o nome do Senhor ser glorificado. Então clame ao Senhor, busque ao Senhor, bata na porta de Deus, querido. Qual é a porta, irmão? É vir para os cultos. Qual é a porta, irmão? É orar. Qual é a porta, irmão? É meditar. Qual é a porta, irmão? É adorar. Essas são as portas que Deus tem para nós, para chamar a atenção dele. É adorar quando Deus não responde. É adorar, aleluia, quando a dor te consome. É adorar no meio das dúvidas, querido. Porque Deus, o que Ele espera de nós é uma verdadeira adoração. O que Deus espera de nós é um verdadeiro clamor, querido, daquele que sai lá de dentro. Quando verdadeiramente Ele vê, e nós como homens, sabe que nós dependemos, somos dependentes totalmente de Deus. E o que Deus quer é isso, é saber, é ter a certeza, o homem tem a certeza, que nós dependemos totalmente de Deus. Não é o homem, não é amigos, não é pessoas que vai mudar a nossa vida, é Deus. É adorar acima de tudo, querido. Adorar a Deus acima de tudo.
Buscar a Deus todos os dias de nossas vidas, querido. Ainda na nossa pouca força. Ainda na nossa pouca força. Ah, irmão, não tenho força para orar. Irmão, eu não tenho força para orar. Quem tem, irmão? Quem tem força para ler todos os dias? A gente até, né, a gente se planeja, não, agora esse mês, aleluia, eu vou ler pelo menos um capítulo por dia, pelo menos uma passagem por dia, pelo menos um livro por dia, por mês, e a gente não consegue. Porque muitas vezes vem um cansaço, vem a fadiga, mas se nós buscarmos a Deus, querido, nós temos tempo para buscar a Deus todos os dias. Ele responderá, aleluia, as nossas petições, ainda na nossa pouca força, mas não deixe de buscar a Deus por nada. Quem é que não queria orar uma hora? Tem gente que consegue, mas se teus 15 minutos for verdadeiro, for uma entrega, querido, vai ter certeza que esses 15 minutos vão aumentar para mais 15 minutos. Se você adorar a Deus por 15 minutos, vai ter certeza que essa adoração vai aumentar. Sabe? É viver em oração. E eu aprendi nessa caminhada de viver em oração. Não é somente estar de joelho, é trabalhar orando, é andar aí por fora na rua aí, sabe, adorando a Deus. Senhor, me ajuda. Às vezes eu lembro do meu tio, o meu tio falava assim: crente é tudo doido, meu tio Camilo. Não crente para nada, o crente fala sozinho. Não, o crente não fala sozinho, o crente fala com Deus. Eu sempre falo isso na minha pregação, parece que isso daí já é como é que se pode falar? Isso daí já é da pregação. O crente nunca anda sozinho. Deus falou que Jesus falou que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você nunca vai estar sozinho, querido. O homem pode achar que você está doido falando sozinho, não, mas quando você começa a andar e falar com Deus, querida, não falar com o homem. Porque aqueles discípulos perderam a oportunidade de ver Jesus do lado dele. E eles começavam a conversar, e Jesus, a Bíblia fala que Jesus fala do lado dele, começa a caminhar, o que está acontecendo? Eles começam a explicar o que aconteceu, porque quando a gente começa a falar do nosso problema, a gente esquece que Jesus está conosco. Quando a gente começa a se preocupar com a situação que está acontecendo lá fora, a gente começa a esquecer, a gente esquece que Deus está do nosso lado, que Ele pode mudar a situação. Porque a Bíblia fala que aqueles discípulos começam a andar e caminhar, mas Ele não falou que era o Salvador, Ele não falou que ia mudar, Ele falou isso, falou aqui Jesus do lado dele. Ele só foi notar que Jesus estava do lado dele quando partiu do pão, aí já era tarde. Foi no partir do pão, aí já era tarde. Jesus passou aquela caminhada toda com ele, aquela trajetória toda. Ele podia falar tantas coisas com Jesus, ele podia aprender tantas coisas com Jesus, mas ele perdeu a oportunidade. Por quê? Porque aí eles começaram a murmurar, a questionar. Quando a gente começa a murmurar, a questionar, a gente perde a oportunidade de ser abençoado. Quando a gente começar a relatar os nossos problemas para as pessoas que não estão nem aí com os nossos problemas, a gente, aleluia, a gente deixa de ser abençoado por Deus. E Jesus do lado deles. Eles podiam ter a oportunidade de ser os primeiros, aleluia, a ver o Senhor. De compartilhar um dos primeiros, aleluia, ver Jesus do lado dele. Mas a situação que eles estavam passando, aleluia, tinha afligido tanto o coração dele. Estava uma fofoca ferrenha entre os dois. Ele esquece e deixa de ver o mestre do lado dele. Quando as preocupações são maiores do que a nossa fé, querido, a gente deixa de ver Jesus nessa situação. Quando eu coloco os meus problemas na frente de Deus, eu deixo de ver Deus do outro lado. Eu começo a montar uma barreira, eu não tenho emprego. O meu casamento não vai mal, não vai bem. O meu filho não quer saber mais de Deus. Aí eu começo a levantar a muralha na minha frente. Deus está do outro lado, eu estou aqui para resolver. Eu estou aqui para mudar a situação. Aí eu vou colocando, levantando uma barreira entre Deus e eu. Mas o irmão, ele não louva bem. Mas o irmão não quer pregar. Isso e aquilo. É o meu marido. É a minha enfermidade. Eu não vou para a igreja hoje, estou com dor na cabeça. Aí eu estou com todas as costas. Aí eu começo a levantar uma barreira e esqueça de ver que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós somos sarados.
Aí eu estou na igreja, tanto tempo eu não fui curada, mas eu tenho, aleluia, força para ir para o culto. Foi o que eu falei, tem coisas que não vai acontecer na nossa vida, mas Deus nunca vai nos impedir de adorar a Ele, querido. A minha família não me ama, eu sou excluído. Aleluia. Eu vou montando, subindo a barreira, subindo. Daqui a pouco eu estou dentro de uma caverna, sozinho, numa depressão, numa síndrome, porque agora é a síndrome do pânico que aterroriza as pessoas. Eu não estou minimizando o problema das pessoas, não. Eu estou querendo mostrar para essas pessoas que tem uma solução para resolver esse problema, é Jesus Cristo, querido. Porque o diabo é assim. Eu lembro quando eu estava numa situação financeira ruim, não que eu esteja lá. Não, mas hoje eu estou legal, hoje eu tenho um emprego, graças a Deus. Mas sabe, vem aquelas certas malignas que vai te ajudar. Tu tem filho, tem mulher, ninguém vai te ajudar. Porque o diabo começa a soprar na tua mente, querido. O inimigo começa a mandar seta. Vai fazer o que não deve, é mais fácil. Eu lembro que uma vez eu estava numa situação, eu estava trabalhando numa empresa, querido, eu tive a oportunidade de me dar bem na minha vida. Eu já falei isso aqui, mas eu vou falar de novo. De mudar minha vida financeira. Eu vou te falar um negócio, que uma vez eu estava numa certa empresa que um amigo meu, ele morava na comunidade. Ele foi morar no centro do Guarujá, com essa situação. Eu tive a oportunidade de fazer isso. Mas eu tinha um temor a Deus. Eu não, Senhor, eu prefiro um pouco. Eu prefiro um pouco, mas ter paz na minha casa. Eu prefiro um pouco, mas ter um casamento bom. Eu prefiro um pouco, mas tirar meus filhos da igreja do que ter muito e não ter paz. Foi o que aconteceu com aquele homem. A vida dele mudou, querido. Ele foi morar no centro do Guarujá, um carrão do ano. Mas quando o inimigo puxou a corda, ele puxou de uma vez só aí. Derrubou tudo e destruiu tudo. Mas graças a Deus, Deus me honrou. Porque Deus nos honra, querido, quando a gente é fiel no pouco. Quando você e eu somos fiel no pouco, Deus nos honra. Talvez o que você tem, você acha que é pouco, mas é nesse pouco que Deus quer ver a tua fé. É nesse pouco que Deus quer ver você honra Ele. Aí você vai ver as coisas acontecer. Esse homem que está numa situação onde ninguém mais acreditava nele, talvez ele mesmo não acreditava nele, mas ele encontrou forças. Ele encontrou força na situação que ele estava, cego, situação de rua, mas ele tomou uma atitude e a atitude dele mudou a vida dele. A minha e a tua vida vai mudar cada dia mais, quando a gente se levantar, clamar a Deus. Deus espera de nós, é isso aí, é um clamor. Sabe, é um despertar. Quem diz aí fora, levanta. Sacode a poeira, dá a volta por cima, querido. Você vai ver Deus te abençoando a cada dia mais em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos colocar em pé. Até aqui eu creio que Deus falou para as nossas vidas. A palavra simples, mas tão poderosa como é a palavra de Deus. Uma atitude simples, no nosso ver. Talvez para ele não era tão simples. Porque ele não sabia nem para onde ia. Porque o homem, quando não tem Deus, ele não sabe nem para onde vai. Mas se ele dá ouvido para a voz de Deus, ele começa a ter direcionamento. O homem cego não sabe nem para onde vai. Ele vai para um lado, procurar felicidade no encontro. Ele vai para o outro, aqui a alegria no encontro. Ele vai para frente, ele fica ali rodando, que nem uma barata tonta. Mas quando ele para ouvir a voz de Deus, ele começa a andar no caminho certo. Ele começa a andar na direção certa, porque Deus é o caminho. Aí Deus começa a abençoar. É assim, queridos. Os filhos é assim na presença de Deus. Você toma uma atitude diante de Deus, as portas vão começando a se abrir. Aí quando as portas vão começando a se abrir, você vai achar que é mérito teu. Não é mérito teu, nem mérito teu. Aleluia, é resultado da nossa obediência a Deus, é resultado da nossa fé, é resultado, aleluia, de quando a gente verdadeiramente crê em Deus. Faça isso e você vai ver as portas se abrirem. Tome uma atitude diante de Deus. Hoje é hoje que eu vou mudar. É hoje que eu vou me levantar. Já procurei
saídas e tantas portas, e nenhuma delas me trouxe a salvação e a felicidade. Mas hoje Deus está aqui para te abrir essas portas, essa porta de alegria e de felicidade. Essa porta se chama Jesus Cristo. É o único que pode nos dar salvação e dar, aleluia, uma morada eterna e uma alegria verdadeira. Então, você que está nos vendo, você que está nos ouvindo, toma uma atitude hoje para você ver se a sua vida vai mudar em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por esta palavra, Senhor. Se eu não consegui, Senhor, aleluia, fazer, Senhor, teu filho não conseguiu entender, que teu Espírito Santo revela a ele mais, ó Deus. Que teu Espírito Santo direcione, Deus, porque nós pregamos. Mas só o Senhor pode dar a revelação, só o Senhor pode trazer o homem no entendimento. É o teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, que nenhum de nós viemos sair daqui somente como ouvintes, mas nós viemos sair daqui como praticantes da tua palavra. E que a tua palavra, Senhor, permaneça no nosso coração, na nossa vida todos os dias, para que as coisas venham a acontecer, as coisas do céu venham a acontecer na nossa vida. Oh Deus, em nome de Jesus, eu não sei a situação que o meu irmão está passando, que a tua filha está passando, mas eu sei que o Senhor pode mudar. Eu não sei se é material, se é físico, se é espiritual, mas eu sei que o Senhor pode abençoar. Eu sei que o Senhor pode curar, eu sei que o Senhor pode abrir essa porta, eu sei que o Senhor pode renovar. Aleluia, Senhor, então eu te peço como aquele homem te pediu, aquele homem te clamou. Deus, não pela minha vida somente, mas pela vida dos teus filhos. Faz o teu milagre, Senhor, derrama a tua bênção sobre a tua igreja, abençoa os nossos pastores, os nossos líderes, ó Deus. Firmos passamentos a cada dia na tua presença, use que o Senhor tem usado, dando uma palavra revelada, dando autoridade, unção, graça, poder. Abençoe os jovens da igreja, as irmãs, abençoe a equipe de louvor, Senhor, capacita cada dia. Incomanda cada vez mais se adorar, buscar cada vez mais louvores para a edificação da tua igreja, Senhor. Para que nós possamos oferecer a Ti uma adoração verdadeira, que venha sair daqui de dentro, Pai, em nome de Jesus, porque é isso que o Senhor procura, verdadeiros adoradores, que te adorem em espírito e em verdade. Deus nos proporcione uma semana abençoada, maravilhosa, Deus de livramento sim, de morte, de acidente, de incidente, nos livra do obscenidade, da bala perdida, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Eu e minha esposa vamos fazer uma viagem nessa madrugada, nos livre. Como eu peço do Senhor todas as vezes, ó Deus, onde eu for, o Senhor vá comigo. Onde eu parar, o Senhor esteja comigo. Quando voltar, o Senhor volte comigo, porque eu preciso da tua presença. E a tua palavra diz que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, ó Deus, é a tua palavra. Esteja com teus filhos todos os dias. Teu servo que está aqui essa noite, Senhor, cooperando conosco, nos abençoa. Eu não sei a petição do teu filho, mas eu sei que o Senhor pode resolver. Eu sei que o Senhor pode abençoar. Eu sei que as portas podem se abrir, ó Deus. Abençoa poderosamente, em nome de Jesus. Esse que está nos vendo, nos ouvindo, Senhor, entra nessa casa, faça morada, Senhor, muda a situação e abençoa em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós precisamos de Ti todos os dias de nossas vidas, ó Pai. Por isso nós te pedimos e nós te louvamos certo da vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ao Pai das palmas, louvamos, Senhor.